Ganhar a vida de forma decente na Idade Média não era fácil, os salários eram baixos e não havia muita mobilidade social. Mas havia várias formas de ganhar dinheiro extra se soubesse onde procurar. Vamos voltar à Idade Média para ver como você poderia ganhar a vida. Empregos, salários, formas dos camponeses transformarem habilidades em negócios caseiros e porque certas coisas permanecem iguais. Bem-vindo ao Medieval Madness. E espero que todos tenham tido um ótimo Natal. Onde há sujeira, há dinheiro. Se você fosse levado e largado na Idade Média, como sobreviveria? E aí? Primeiramente, vamos supor que você caia, digamos, em um monte de feno ou algo macio para amortecer a queda. Mas que habilidades transferíveis você usaria? Para pagar aluguel e comida, a maioria das pessoas na Idade Média vivia da terra, geralmente alugada do senhorio. Antes de continuarmos, vale dizer que na Idade Média, se você chamasse alguém de camponês, ela não entenderia. Termos como rustici, native e villani eram usados por escritores para descrever camponeses, nascidos na servidão ou servos, mas não pelos próprios camponeses. Eles se importavam mais com o que os tornava diferentes uns dos outros, onde moravam, se eram ilegítimos, quanto de terra possuíam, quais habilidades tinham. Se sabiam tocar instrumento, pois os medievais amavam música, ou se eram homens livres. Essas eram considerações muito mais importantes para os camponeses do que como eles se chamavam. Produzir alimentos era essencial para os camponeses. Nobres, bispos e mosteiros, donos da maioria das terras, costumavam exigir alimentos e aluguel dos arrendatários. Os agricultores buscavam produzir excedente de alimentos e artesanato para pagar tributos e vender ou trocar o restante por outros bens ou serviços. Produtos como mel, queijo e bacon eram vendidos nos mercados próximos. Enquanto o chefe masculino da família cultivava a terra, sua esposa podia ganhar dinheiro com indústrias caseiras, como a fabricação de cestos ou a fiação e tecelagem de fios. Já que a cerveja era a bebida mais popular na Inglaterra medieval, por que não lucrar fabricando e vendendo ela? Conhecida como a bebida nacional, no fim do século IX, crônicas anglo-saxônicas relatam o consumo regular de cerveja por adultos e crianças. A fabricação de cerveja era uma ocupação comum para as mulheres, e o número de pessoas envolvidas na profissão era muito alto, então havia muita concorrência. Para mulheres casadas com família, era uma ótima forma de ganhar dinheiro extra meio período. Quase toda a vila tinha várias cervejeiras, sendo a principal renda de viúvas ou solteiras. Para outras que já faziam cerveja regularmente para suas próprias famílias, vender o excedente era uma forma de acrescentar um dinheiro extra ao orçamento doméstico. Oferta e demanda. E se você não quiser ser agricultor ou cervejeiro, que tal virar minerador? Nos séculos XII e XII, primeiro havia grande demanda por mineradores. O rápido crescimento populacional e o boom da construção de grandes igrejas e catedrais indicavam isso. A demanda por ferro, estanho, chumbo e prata cresceu, e participar da Corrida da Prata de 1133 perto de Carlisle, no norte da Inglaterra, seria muito lucrativo. Grandes quantidades de prata foram extraídas de minas em Cumberland, Northumberland e Durham. As áreas locais prosperaram com o boom econômico, pois foram extraídas mais de 3 a 4 toneladas de prata, 10 vezes mais que no ano anterior. Bem, acontece que, nos séculos XII e XII, primeiro houve um grande período de crescimento econômico na primeira Inglaterra. De antes da invasão normanda em 1066, com cerca de 1,5 milhão de pessoas, até o início do século XIV, quando chegaram a 4 ou 5 milhões, quem morava no campo perto da cidade aproveitava o aumento do consumo de suprimentos. Vendiam não só mercadorias de ofícios demorados, como tornearia e fabricação de vidro, mas também materiais simples, como lenha e turfa. No final do século XIII, Londres queimava cerca de 140 mil toneladas de madeira para aquecimento, cozinha e indústria. E com a demanda tão alta, coletar cargas de combustível na sua carroça e fazer entregas para clientes nas cidades próximas era uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Quando Guilherme, o Conquistador, registrou o grande levantamento da Inglaterra, conhecido como o Livro de Domesday,
Aproximadamente 10% da população da Inglaterra vivia em cidades, número que aumentaria com a migração para centros urbanos, por toda a Europa. As cidades geravam riqueza, permitindo que moradores rurais vendessem matérias-primas da mineração ou produtos processados, como o sal. No litoral, a extração de pedra era outra ocupação que podia garantir uma renda regular, já que o trabalho de construção dentro das cidades estava em alta demanda. A cerâmica surgiu por todo o país em áreas onde havia abundância de argila e combustível para os fornos. Subindo na vida, não é fácil deixar tudo o que você sempre conheceu no campo e se mudar para uma cidade para ganhar a vida na Idade Média. Mas muitos fizeram exatamente isso ao tentar dar o salto de camponês para uma pessoa com renda independente. No século XIV, os preços são geralmente estáticos e há pouca inflação. Isso acontece porque os preços dos produtos básicos, como cerveja, pão e vinho, são definidos e controlados pelas autoridades. Portanto, trabalhar como vintner, cervejeiro ou padeiro não vai te deixar super rico tão cedo, mas pelo menos você não vai passar fome. Vale dizer que qualquer dessas 3 ocupações provavelmente garantiria uma vida confortável. No varejo, vender comida e bebida para colegas da cidade era uma ótima forma de ganhar dinheiro. Sem surpresa, as pessoas sentiam fome e sede, e manter preços acessíveis aos mais pobres era uma boa ideia, já que a maioria dos seus clientes seria composta por pessoas empobrecidas. Se tiver pouco capital para iniciar um pequeno negócio, aproveite a colheita e venda frutas de um pomar próximo em uma cesta na praça. Você poderia vender tortas de carne em uma pequena barraca, feitas por suas próprias mãos habilidosas e assadas em uma das casas de comida ou compradas em uma das muitas lanchonetes. Talvez vender até tarde da noite para maximizar as vendas, e qualquer empreendedor medieval poderia sair vendendo de porta em porta. As pessoas sempre precisavam de algo que não conseguiam produzir sozinhas. Você podia viajar de vila em vila, ou vender provisões parado à beira de uma estrada movimentada. Em seu livro Inglaterra Medieval, Comércio e Ofícios Urbanos, o historiador britânico Eduardo Miller descreveu como, abre aspas, a demanda por roupas de segunda mão e itens brutos era ampla e constante. Utensílios de mesa locais de cerâmica ou madeira, panelas e frigideiras de latão antigas e remendadas, além de itens pessoais simples como cintos, fivelas, pentes, bolsas e ornamentos. Assim, essas vendas e o comércio de mantimentos eram grande parte do comércio em vilarejos e pequenas cidades. Trabalhando para um chefe. Como Ian Mortimer aponta em seu livro O Guia do Viajante do Tempo para a Inglaterra Medieval, abre aspas, ganhar uma renda na Idade Média não é fácil. Muito poucas pessoas começam a vida como camponeses e conseguem subir até uma posição de independência financeira. Aqueles que fazem fortuna em uma guerra comercial, quem entra para a igreja ou direito costuma vir de famílias já financeiramente estáveis. Quais empregos você pode conseguir nas cidades e quanto vai ganhar no início? É difícil encontrar um emprego decente sem se tornar membro de uma guilda, e isso pode ser algo caro. A boa notícia é que há um bom número de guildas de ofício, como carpinteiros, ferreiros ou sapateiros que trabalham com couro. Você pode ser aprendiz em qualquer idade. Vale a pena economizar para pagar um mestre. Servia como adiantamento pelo ensino e sustento. Você poderia não receber nada ou ganhar pouco, talvez só 3 pence no primeiro ano, mas teria alimentação, moradia e roupas. Enquanto você aprendia a se tornar um trabalhador qualificado, então, com o passar dos anos, você ficava melhor, mais eficiente e, portanto, mais útil para o patrão. Seus salários poderiam crescer. Sem aprender um ofício ou trabalho autônomo como vendedor, restava ser trabalhador braçal ou servo. Para trabalhadores braçais, os salários variavam de estação para estação e de lugar para lugar, e era possível encontrar trabalhadores braçais trabalhando na terra, especialmente na época da colheita, assim como nas cidades. Em 1306, pedreiros da Catedral de Exeter ganhavam 5 1/4 de penny por dia no verão e 4,5 no inverno, porque os dias tinham menos luz. Na década de 1340, ladrilhadores de Londres recebiam 5,5 penny no verão e 1 penny a menos no inverno. Esse salário dificultava economizar o suficiente para pagar a taxa de entrada em uma guilda, que podia chegar a 1 ou 2. Na Inglaterra do século XIV,
A comida era muito cara, tanto nas cidades quanto no campo, o que dificultava ainda mais. Na primeira metade do século, as pessoas gastavam cerca de 2/3 do salário com alimentação e bebida. Alguns empregadores incluíam comida no pagamento. 1 penny por dia com comida e cerveja, ou 2,5 pence 100. Trabalhadores rurais recebiam ofertas assim. Os salários chegavam a 5 pence por dia na colheita e incluíam toda a comida que você pudesse comer. Assim que as colheitas acabarem, você deve ser convidado a seguir em frente. Você também deve saber que existem de 40 a 50 dias santos por ano quando, assim como nos domingos, as pessoas não podem trabalhar. Isso significa que mesmo um pedreiro que recebe um salário razoável em comparação com muitos outros, ganharia pouco mais de 7 libras por ano. No entanto, valer a pena tornar-se mestre em sua área, pois em 1365, um mestre pedreiro ou carpinteiro ganhava de 4 a 7 shillings por semana, e isso representa de 10 a 17 por ano, igual ao salário de advogados e médicos após anos de estudo. É uma forma de subir ao topo da escala social sem ter nascido em uma família rica. Empregos para os camaradas. Ser empregado doméstico geralmente não é considerado uma boa forma de ganhar dinheiro. Até quem trabalhava na corte real, o melhor emprego não recebia muito bem. No século IV, próximos ao rei Eduardo II, ganhavam até 20 libras por ano, enquanto a maioria tinha salários baixos. Um criado simples recebia uma refeição, dividia uma cama e ganhava 1,5 centavo por dia. Em casas de lordes, cavalariços e pajens ganhavam cerca de 1 centavo por dia. Já com Iêmen, apenas 4 centavos semanais. As criadas ganhavam ainda menos, recebendo muitas vezes só uma vez ao ano e tendo que esperar todo esse tempo pelo salário. Em média, elas ganhavam cerca de 2,5 centavos por semana. Mulheres e meninas frequentemente ganhavam metade do salário de homens e meninos, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Realmente havia uma enorme desigualdade na Idade Média. Os ricos ficavam mais do que felizes em explorar os trabalhadores e pagavam pouco pelo trabalho árduo deles, mais interessados em ostentar sua riqueza, enquanto havia uma pobreza devastadora por toda parte ao redor deles. Bem, ainda bem que tudo melhorou nos últimos 1000 anos, não é? Levando tudo isso em consideração, você sempre poderia fazer o que tantos medievais foram obrigados a fazer e seguir a vida recorrendo ao crime. Isso me fez pensar em uma resolução de ano novo. Obrigado por assistirem ao vídeo. Espero que todos estejam tendo um ótimo momento durante as festas e, como sempre, estaremos de volta na próxima semana com mais um vídeo. Valeu, pessoal! Até logo!